Você pode encontrar muitos lagos pitorescos em Louisiana, nos Estados Unidos, mas um deles se destaca. Este é profundo, calmo e bonito, mas sua origem está intimamente ligada à história de um desastre em grande escala que mudou todo o ecossistema. Uma catástrofe a qual as pessoas conseguiram sobreviver milagrosamente. E esse acidente aconteceu por causa do erro de apenas uma pessoa. Para descobrir a incrível história do Lago Peña, vamos voltar no tempo para mais de 40 anos atrás. Então, é 1980, início da manhã de 21 de novembro. Vários trabalhadores começaram seu turno. Eles continuam procurando por petróleo. Uma perfuração em uma plataforma de petróleo no meio do pequeno Peña é uma parte importante desse processo. A profundidade desse lago é de cerca de 3 metros. Se uma pessoa adulta ficar de pé e levantar os braços, provavelmente os dedos alcançarão a superfície da água. Tudo vai acontecendo sem problemas no início, mas então a broca para. Ela parece ter travado no fundo. Os trabalhadores tentam liberá-la, mas não conseguem. O motor fica sobrecarregado e as pessoas ouvem alguns estalos vindos de baixo. Neste momento, toda a plataforma começa a se inclinar em direção à água. A equipe sobre ela percebe que algo terrível está acontecendo, então corre para a praia. Um forte estrondo vem na sequência. A gigante plataforma de perfuração de 5 milhões de dólares, com a altura de um prédio de 15 andares, está afundando lentamente na água. Mas a profundidade do lago não é maior que a de um prédio de 1 andar. Como isso é possível? Imagine a água saindo pelo ralo da banheira. A mesma coisa está acontecendo com o lago agora. A broca abriu um pequeno buraco nas paredes de uma mina de sal, cujos túneis atravessam a rocha sob o corpo de água. E agora milhões de litros de água estão entrando nesses túneis. A pressão formada é 10 vezes maior do que a do fluxo de um hidrante. Os mineiros descobrem o desastre. Enquanto a água inunda os túneis, eles tentam sair da mina. 50 pessoas estão atravessando a água e a lama usando os carrinhos das minas. O elevador lento só pode levantar 8 pessoas por vez. São necessárias 7 viagens para evacuar todos os mineiros. Você consegue imaginar a sensação dos que estavam no final da fila? A inundação devastadora está atrás de você e várias dezenas de pessoas em um elevador lento estão à sua frente. Felizmente, todos conseguiram escapar. A água deslocou o ar da mina, comprimindo-o. Primeiro, ela atravessou todos os túneis e depois saiu do solo na forma de geysers. Mas o desastre não terminou aí. Um grande funil se formou no meio do lago. O buraco estava se expandindo, puxando mais água para dentro. A terra ao redor do lago começou a desmoronar e cair na mina. Junto com o solo, o funil puxou 11 barcaças, um rebocador, toda a plataforma de petróleo e muitas árvores. Toda a praia ao redor do lago desapareceu. Havia tanta água na caverna de sal que a direção do fluxo do rio mais próximo mudou. Agora não apenas o lago, mas também a água da área circundante estava inundando a mina. O funil estava se expandindo. Da lateral era possível ver a formação de uma enorme cachoeira com 50 metros de altura, que é a altura de um prédio de 16 andares. No momento é a queda d'água mais alta de Louisiana. Felizmente, a destruição não durou muito. 2 dias se passaram. A mina estava completamente inundada. O funil desapareceu. A água se acalmou. Vários dias antes era um lago raso. Agora tem um novo fundo, localizado a uma profundidade de 60 metros. Isso mudou o ecossistema para sempre. Novas espécies de peixes e animais apareceram lá. A companhia de perfuração pagou uma multa de 45 milhões de dólares para compensar os danos a todas as empresas inundadas. Claro, a causa do desastre foi investigada. Acontece que o engenheiro cometeu um erro nos mapas. Ele usou cálculos incorretos para selecionar as coordenadas de perfuração e atingiu a mina de sal. Há outro lago com um enorme funil dentro, e também artificial, mas desta vez as pessoas o fizeram de propósito. Bem-vindo à Califórnia, ao lago Berryessa. Anteriormente havia a pequena cidade agrícola de Monticello perto do lago. No século passado, as pessoas construíram uma barragem ali, mas durante a estação chuvosa, o nível da água subiu e transbordou sobre as margens da represa. A água inundou a terra e arrastou as estradas. É preciso fazer a barragem ainda mais alta para resolver o problema, certo? Isso é bastante lógico, mas os engenheiros da cidade pensaram em algo melhor. Eles cavaram um buraco perto e cobriram o interior com concreto. Ele parece um amplo túnel circular que leva ao chão.
Durante a estação chuvosa, o nível da água sobe o suficiente para cobrir o poço, e milhões de litros de água correm por ele, que lembra o buraco de um ralo gigante do banheiro. Todo o líquido que entra no furo passa por um túnel horizontal e vai para a baía mais próxima. Esta é uma invenção eficaz e prática e uma excelente atração para muitos turistas. Os skatistas também gostam de dar umas voltas ali. Quando o nível da água está baixo, eles se reúnem na baía, perto do local de onde a água escoa. O túnel redondo é uma excelente pista para andar de skate. Estamos indo para o deserto do Iêmen. Lá também procuramos um buraco, mas sem lago dessa vez. Este é do tamanho de uma quadra de basquete e fica no meio do deserto. Os cientistas ainda não sabem o que tem no fundo dele ou o que o formou. Porém, os moradores têm certeza de que o poço é um portal para o mundo subterrâneo onde vivem espíritos malignos. Mesmo que você não acredite em tudo isso, o buraco gigante do Iêmen ainda pode assustar. Às vezes, sons estranhos e assustadores vêm das profundezas desse abismo negro, e há sempre um cheiro desagradável de ovo podre saindo de lá. O furo é tão escuro que absorve a luz do sol. Não é possível ver nada, mesmo ao se apontar uma lanterna para dentro. As pessoas estudaram esse local com a ajuda de poderosas lentes ópticas e drones, mas não conseguiram ver nada além da escuridão assustadora. De longe parece uma mancha de tinta preta no meio de um quadro de areia dourada. Mesmo agora, o buraco gigante do Iêmen é um dos lugares menos estudados e misteriosos da Terra. Mas recentemente um grupo de corajosos chegou ao fundo do poço. Eles encontraram pérolas de montanha, estalactites, cobras e até cachoeiras ali. Os cientistas estão tentando descobrir como o buraco apareceu e quantos anos tem. Alguns dizem que ele foi causado por obras de construção quando os geólogos estavam perfurando o solo em busca de minerais. O processo de perfuração fez com que a superfície desmoronasse. E agora vamos visitar outro famoso buraco escondido sob uma enorme quantidade de água. É a Fossa das Marianas. Este é o poço mais profundo da Terra, localizado no oeste do Oceano Pacífico, perto das Ilhas Marianas. Ele é tão profundo que cabe um Everest e meio dentro. Para mergulhar até o fundo, são necessários equipamentos especiais para suportar a pressão intensa da água. Precisa ser um batiscafo robusto com amplo suprimento de oxigênio. É caro, mas a viagem vale a pena. Na Fossa das Marianas podem ser encontradas criaturas únicas e estranhas que nunca serão vistas na superfície ou em alguma outra região do oceano. Lagostins tóxicos e micro-organismos que se alimentam de uma substância que parece petróleo vivem ali. Há peixes com corpos transparentes e é possível ver os órgãos e esqueleto deles. Monstros dentuços assustadores parecidos com o tamboril podem nadar por lá. Essas criaturas parecem frágeis e inofensivas. Mas olhe para você, que está dentro de um batiscafo feito de ligas de vários metais. A pressão da água pode transformar um carro comum em pão sírio aqui. E esses peixes com corpos transparentes nadam como se estivessem na piscina. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos. Os peixes candirus são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima. Sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo.
A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça. Exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho. Mas na verdade, é um urutau, um mestre do disfarce, que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado, caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta.
Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azuis estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azuis. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. Se você já dirigiu pelas Montanhas Rochosas, provavelmente viu placas de sinalização da Continental Divide, a espinha dorsal da América do Norte. Todas as bacias hidrográficas a oeste dela desaguam no Oceano Pacífico e todas as bacias em sua encosta leste vão direto para o Atlântico. Há apenas um riacho em Wyoming que não pode escolher um lado e deságua nos dois oceanos ao mesmo tempo. O Two Ocean Creek começa sua jornada no alto da Cordilheira Teton. Os picos cobertos de neve são um cenário perfeito quando o riacho começa a descer, serpenteando por prados alpinos e florestas densas. À medida que o riacho continua seu curso, ele chega ao Two Ocean Pass. Esse é o cruzamento geográfico onde o riacho se divide em dois braços, o Atlantic Creek e o Pacific Creek. O Pacific Creek segue para o oeste e se torna parte da bacia hidrográfica maior do Snake River, levando suas águas para o Snake River, que eventualmente se funde com Columbia River e, finalmente, chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e, por fim, deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos dois riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam lutando para encontrar a passagem noroeste entre os dois oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles teriam apenas que usar barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta teve mais sorte dessa forma. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Tecnicamente, os peixes podem viajar mais de 9.600 quilômetros para cobrir toda a distância do mar até o Mar Brilhante em água doce. O riacho pode ser perfeito para essa jornada. Há trilhas de caminhada no Parque Nacional Grand Teton que levam ao Two Ocean Pass. Se você se sentir aventureiro o suficiente, poderá ficar no cruzamento do continente e ver o início de 2 jornadas aquáticas. O lago Lonar, na Índia, surgiu literalmente do nada há cerca de 52 mil anos. Dados mais recentes dizem que ele pode ser muito mais antigo, provavelmente com mais de 500 mil anos. No início, os cientistas tinham certeza de que o lago era uma antiga cratera de um vulcão há muito extinto. Mas depois, os geólogos fizeram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o lago Lonar tem origem espacial. Os minerais encontrados em seu solo são semelhantes aos encontrados nas rochas lunares trazidas para a Terra durante o programa Apollo. O lago é uma cratera de impacto deixada por um enorme meteorito, que era quase 6 vezes mais pesado que o Empire State Building. O impacto foi tão forte que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Em 2020, o lago, que já era bastante incomum,
de repente ficou rosa. Isso não fazia parte de uma campanha de marketing dos primeiros filmes da Barbie. A análise detalhada mostrou que a água continha um nível maior de micróbios exclusivos. Eles se acumulam na superfície e emitem um pigmento rosa. Depois de algum tempo, os micróbios se acomodaram no fundo e o lago voltou a ficar transparente. Os flamingos que se alimentavam no lago também experimentaram alguns dos micróbios e ficaram com um tom de rosa ainda mais brilhante do que o normal. Um dos pontos turísticos mais famosos do Parque Nacional de Yellowstone é a Grand Prismatic Spring. É uma das maiores nascentes do mundo e tem inspirado as pessoas que a viram pelo menos desde o século XIX. Naquela época, um grupo de caçadores mencionou um lago azul índigo fervendo como um enorme caldeirão. Décadas depois, expedições foram até a fonte para estudá-la melhor e explicar sua aparência incomum. Mas como a nascente, em seu ponto mais largo, é maior do que um campo de futebol americano, eles tiveram que construir uma embarcação especial e viajar para longe da costa. Os cientistas que viajavam no barco nunca usaram coletes salva-vidas. Eles sabiam que eles seriam inúteis se o barco tombasse. A água no meio da fonte está quase em temperatura de ebulição. E essas cores vibrantes são o resultado de organismos que vivem na água quente. A temperatura muda à medida que você se afasta do centro. Diferentes espécies que não se importam com o calor se estabeleceram em diferentes partes da piscina, dando a ela sua famosa diversidade de pigmentos. No início do século XX, alguém teve a interessante ideia de tentar irrigar uma parte do deserto de Black Rock, em Nevada. Eles perfuraram um poço e encontraram muita água, mas ela estava próxima da temperatura de ebulição. A água claramente não era boa para a agricultura. Então o geyser feito pelo homem foi abandonado. Com o passar das décadas, ele se transformou lentamente em um impressionante cone de depósitos de carbono de cálcio. Então, em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou outro poço próximo ao primeiro. A água que eles encontraram estava na mesma temperatura. Dessa vez, não estava quente o suficiente para suas necessidades de produção de energia. Então, eles decidiram tampar o poço e ir embora. Mas a água conseguiu subir e sair, secando completamente o primeiro geyser. O segundo, que recebeu o nome de Fly Geyser, ainda está jorrando água quente e ardente e rica em minerais. O cone é multicolorido e parece não ser deste planeta graças às algas que vivem nele, que adoram o calor. Todo verão, o Caño Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido ou o Rio das 5 cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são ideais para que o leito do rio se torne vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. Devemos essa beleza a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Durante a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Em algum momento, o número de turistas que queriam vê-lo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com o fato de que isso poderia ser ruim para esse ponto de acesso à biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos. Em agosto de 2014, um homem na Tunísia estava voltando do norte para casa depois de fazer negócios. Era uma noite quente de verão e ele estava sonhando com água quando, de repente, ela apareceu bem na sua frente. Havia um lago inteiro no meio do deserto, e o homem tinha certeza de que ele não estava lá vários dias antes. O novo corpo d'água ganhou o apelido de Mysterious Lake, Lago Misterioso, e de fato tornou-se um grande mistério. Centenas de pessoas vinham até aqui para nadar em suas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas alguns dias depois, a água ficou verde escura. Os habitantes locais não se importaram com isso e continuaram a se banhar no lago. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, eles anunciaram que a água era perigosa para nadar. O lago estava estagnado. Ele não se refrescava com os riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. É por isso que a água ficou mofada e suja. O lago continha algas e muitas bactérias nocivas e perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra nessa região tinha depósitos de fosfato. Essa substância pode se decompor, mas nem mesmo isso impediu que as pessoas se banhassem no lago no meio do deserto. Como ele foi parar lá continua sendo um mistério. Alguns especialistas acham que as chuvas fortes encheram um buraco no solo com água. Outra teoria mais popular diz que um terremoto formou um lago.
A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. E então fontes subterrâneas encheram a fenda. Portanto, em teoria, o lago poderia ser drenado de volta um dia, tão repentinamente quanto havia aparecido. A maioria dos rios do mundo deságua no mar, mas o Okavango, na África, leva suas enormes águas diretamente para o deserto de Kalahari. E parece que esse rio consegue fazer o impossível e desafia a gravidade. O Okavango começa nas terras altas de Angola, percorre 1.600 quilômetros, como qualquer outro rio normal, e termina no maior delta interior da Terra, conhecido como Pântano de Okavango. O delta tem declives de terra que caem a quase 45 metros, o que equivale à metade da altura da Estátua da Liberdade. A área onde hoje se encontra o delta do Okavango fazia parte de um lago que secou há cerca de 2.000 anos. As águas do Okavango levam vários meses para completar sua jornada, e a paisagem aqui nunca é a mesma. O primeiro europeu a encontrar o delta foi o explorador escocês David Livingstone. Sim, o cara do Dr. Livingstone, presumo, é ele. Quando ele o viu pela primeira vez, ficou chocado ao notar que a água parecia estar fluindo para trás e até mesmo para cima. Ele viu 2 fortes cursos d'água conectando o Okavango aos sistemas de terras úmidas a leste. Décadas depois, outros exploradores os viram completamente secos. Vários anos depois, os cursos d'água estavam cheios novamente e continuavam a se esvaziar e a se encher, às vezes mudando de direção. Os cientistas conseguiram explicar esse mistério quando encontraram uma rede oculta de falhas, parte do grande Vale do Rift, sob a areia. Quando ocorrem grandes terremotos, como o da Indonésia em 2004, a Terra desencadeia uma reação. Pequenas rachaduras subterrâneas se deslocam apenas o suficiente para enviar um fio de água pelo rio, e uma inundação começa, elevando os níveis de água. Além disso, em maio e junho, quando começa o inverno no hemisfério sul, as enchentes trazem mais água doce e vida para o pântano. As ilhas ficam completamente submersas durante o pico das enchentes e depois ressurgem novamente no final da estação úmida. A vida selvagem adora toda a água do delta e muitas vezes é possível ver elefantes migratórios tomando banho entre lírios cor-de-rosa e peixes prateados, dourados, barbos e outros peixes. Há leões, chitas, búfalos, hipopótamos, zebras, cachorros selvagens, crocodilos e outras espécies de animais. Cegonhas, ibis, garças, grous e gansos gostam de voar, juntamente com 450 espécies de pássaros. Embora o Okavango tenha muita água, o que é inestimável no deserto, as pessoas dificilmente se estabelecem ao longo de suas margens. Um grande problema aqui é a mosca tsetse. Mas se você estiver no clima aventureiro, pode vir aqui para um safari aquático. Cientistas do Imperial College London encontraram um rio totalmente inesperado sob a camada de gelo da Antártica. Ele absorve a água de uma área tão grande quanto a Alemanha e a França juntas. Os cientistas costumavam pensar que os lagos sob o gelo da Antártica estavam apenas esfriando por si mesmos, mas agora descobriu-se que eles fazem parte de uma rede de rios interconectados. A água sob o gelo pode se formar de 2 maneiras, a partir da neve derretida que se infiltra ou do calor natural da terra e do gelo que se esmaga sobre o solo. O Ártico recebe uma grande quantidade de derretimento da superfície durante o verão, mas a Antártica é geralmente muito fria para isso. Esse rio recém-encontrado é a prova de que há muita água lá embaixo, apenas pelo derretimento do gelo. Esse rio pode fazer com que a Antártica perca sua cobertura de gelo muito mais rapidamente. Se as coisas esquentarem o suficiente para derreter a superfície, essa água pode descer e bagunçar a base da camada de gelo, transformando a Antártica em uma bagunça de derretimento como a Groenlândia. Se o gelo começar a se mover mais rápido do que a água pode suportar, ele criará mais atrito, produzindo ainda mais água e acelerando o processo de derretimento. Os pesquisadores estão em uma missão para se aprofundar no funcionamento desse sistema fluvial e verificar se ele está causando problemas em outras partes do continente gelado. Entender o que está acontecendo lá embaixo pode nos dar uma ideia de como uma mudança na Antártica pode abalar todo o planeta.
O rio Howe, em Montana, corre por pouco mais de 76 metros entre Giant Springs e o rio Missouri. Ele foi mencionado no Guinness Book of World Records como o rio mais curto do mundo, mas eles tiveram que remover essa categoria porque houve um debate acalorado sobre esse título. Moradores do Oregon afirmaram que o rio D era o campeão absoluto, pois tudo depende de quando você o mede. Pode haver rios ainda mais curtos na Noruega ou na Indonésia, dependendo do que você vê como um rio. A definição oficial diz que é algo que tem um fluxo constante de água na forma de uma corrente e é alimentado por fontes de terras altas ou outro rio, lago ou bacia hidrográfica. Córregos e riachos fluem juntos para formar córregos. Córregos se tornam rios, e rios levam a água de terras mais altas para terras mais baixas, desaguando no oceano. Há 12 categorias de riachos, e os 2 primeiros níveis não têm outros riachos alimentando-os. Portanto, Howe e seus outros companheiros curtos merecem tecnicamente o título de rios. Fico feliz por termos esclarecido isso. O Rio Negro, na América do Sul, é o maior rio de águas negras do mundo e o maior afluente esquerdo do rio Amazonas. Suas águas se parecem mais com chá forte e parecem totalmente pretas apenas à distância. Essa cor escura se deve ao ácido úmico. Quando as plantas que contêm fenol se decompõem apenas pela metade, elas deixam para trás essa tonalidade semelhante à do chá. Algumas pessoas acreditam que os rios de água preta não podem ser produtivos, mas o Rio Negro ajuda grandes indústrias de pesca e tem pontos onde as tartarugas vêm para desovar. No século XVII, os exploradores não encontraram muitos indígenas ao longo do rio, mas isso provavelmente não teve a ver com sua produtividade, e sim com doenças e conflitos. Há cerca de 700 espécies diferentes de peixes documentadas na bacia do Rio Negro, incluindo pelo menos 100 que você não encontrará em nenhum outro lugar. Muitos desses peixes acabam em aquários, como o super popular Cardinal Tetra. Há um canal que liga o Rio Negro ao Orinoco, que é outro grande rio da América do Sul. Muitas espécies aquáticas tentam se deslocar entre os rios, mas somente as mais resistentes conseguem lidar com a mistura de seções de água preta e água clara nesse canal. Há um riacho único em Wyoming que drena tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Atlântico. Ele começa no alto da Cordilheira Teton e depois se divide em 2 braços. O Pacific Creek se junta ao maior rio Snake, que se funde com o rio Columbia e finalmente chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e por fim deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos 2 riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam procurando a passagem do noroeste entre os 2 oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles precisariam apenas de barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta de garganta cortada já conhecia essa rota muito antes das pessoas. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Todo verão, o Canho Cristalis, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido, ou no Rio das 5 Cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são perfeitas para que o leito do rio fique vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. É preciso agradecer a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga, por toda essa beleza. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Quando vem a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Nenhum outro lugar no mundo tem algo semelhante. Então, em algum momento, o número de turistas que queriam ver o espetáculo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com a possibilidade disso ser ruim para esse ponto de biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos para os visitantes. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação? Você sabe o nome do 6º maior rio da Terra em termos de volume? Essa quantidade de água se refere ao volume que flui em um curso d'água. Os primeiros 2 rios são fáceis de listar. O número 1 é, obviamente, o rio Amazonas. Em seguida, temos o Congo e o Ganges.
Sinta-se à vontade para citar todos os rios do planeta. Você não chegará nem perto da resposta. Por quê? Porque esse rio não está na superfície, mas sob as ondas do Mar Negro. Em 2010, uma equipe de cientistas descobriu esse rio enquanto estudava o Estreito de Bósforo, na Turquia. O escaneamento com um sonar revelou um canal no fundo do Mar Negro. O canal tinha água fluindo por ele. Descobriu-se que, em alguns pontos, ele tem 35 metros de profundidade. Isso equivale a ser 3 vezes mais alto que um poste telefônico comum. Esse fluxo de água funciona como um rio de verdade. Ele tem corredeiras e cachoeiras, e seu volume é 350 vezes maior do que o do rio Tamisa. Isso é que é uma forte correnteza. Se fosse um rio de superfície, estaria realmente entre os 10 primeiros. Más notícias para o Rio Madeira, o atual número 6. Mas como esse rio subaquático se formou? A resposta está nas incríveis características do Mar Negro. Ele obtém sua água de 2 fontes principais. A primeira são os rios que fluem para ele, como o Danúbio, o Dnieper e o Don. São muitos Ds, hein? Mas o mais importante é que todos eles são cursos d'água de água doce. Do outro lado, literalmente, há o Mediterrâneo. E ele é salgado, muito salgado. Quando essa água salgada entra no Mar Negro, ela vai direto para o fundo. A água doce é mais leve que a água salgada. Isso cria estratificação, um termo sofisticado que significa simplesmente que os 2 tipos de água não se misturam. A água salgada tem uma densidade maior, por isso desce direto para o fundo. Se quiser ver como isso funciona, você pode fazer um experimento em casa. Despeje água mineral em um copo e água salgada em outro. O sal de cozinha é suficiente. Em seguida, coloque uma uva em cada xícara. Você verá como ela afunda imediatamente no fundo do copo cheio de água doce. A uva permanecerá flutuando no copo cheio de água salgada. A mesma coisa está acontecendo no Mar Negro. Mas há outro lado desse fenômeno. A camada superior da água é rica em oxigênio. Isso significa que ela pode suportar a vida. A camada inferior, entretanto, é anóxica. Sim, você adivinhou. Isso significa que não há oxigênio no fundo. Mas não é uma coisa ruim. Devido a essa característica do Mar Negro, os navios naufragados conseguem sobreviver por séculos. O oxigênio decompõe a madeira. E de que material os povos antigos faziam seus navios? É isso mesmo, madeira. Recentemente, cientistas descobriram o mais antigo navio grego naufragado na Terra. O navio mercante está a mais de 1 quilômetro de profundidade no fundo do mar. Os especialistas estimam que a embarcação tenha 2.400 anos de idade. O naufrágio foi valioso para os historiadores estudarem todos os elementos da construção de navios antigos. Desde o mastro até os bancos de remo, tudo está intacto. O naufrágio fica a cerca de 80 quilômetros da costa da Bulgária, mas ninguém o viu pessoalmente. Os exploradores enviaram um ROV, veículo operado remotamente, para filmar os destroços em alto mar. Era impossível para um mergulhador descer até lá. Mas o Mar Negro não parece tão grande em um mapa. Ele pode ser tão profundo assim? Ah, sim, é muito mais profundo do que as pessoas pensam. Você poderia empilhar 6 Empire State Buildings no ponto mais profundo do Mar Negro. Este mar interior não é o único lugar na Terra onde os pesquisadores descobriram naufrágios e rios submarinos. Um dos maiores canais que correm ao longo do fundo do oceano fica na costa da América do Sul. Ele vai da foz do poderoso Amazonas até o Oceano Atlântico. Estudar rios submarinos não é uma tarefa fácil. A profundidade e as fortes correntes impossibilitam o envio de mergulhadores. Até mesmo os equipamentos para pesquisa subaquática têm que ser resistentes. Caso contrário, a correnteza levará tudo embora. É por isso que o rio subaquático no Mar Negro era ideal para os cientistas explorarem. Os oceanos e mares da Terra são poderosos. Mas, felizmente para nós, há lugares onde os mergulhadores podem admirar rios submarinos. Já ouviu falar de um cenote? Parece espanhol. É porque é mesmo. Cenotes são cavernas subterrâneas que se formam depois que o calcário acima entra em colapso, revelando a água subterrânea sob eles. O
termo cenote está associado à Península de Yucatán, no México. Os antigos maias os utilizavam como fontes de água. No idioma maia, a palavra cenote significava poço sagrado. Os pesquisadores estimam que existam cerca de 10.000 cenotes espalhados pela Península de Yucatán. Também é possível encontrá-los em outros lugares, como Cuba e Austrália. A beleza está nos olhos de quem vê, mas cá entre nós, o cenote mais bonito está localizado ao sul da cidade de Tulum. O nome reflete a beleza divina da caverna, Cenote Angelita. Mas as pessoas não visitam esse cenote para nadar. Seu fundo é muito mais interessante. Um tanque de mergulho é tudo de que você precisa para finalmente admirar um rio subaquático em primeira mão. As águas são escuras e com neblina, portanto, os mergulhadores usam lanternas potentes. Depois de uns 30 metros de mergulho, uma visão maravilhosa aparece. Um rio subaquático com árvores ao longo de suas margens. Algumas delas têm até folhas verdes, como em qualquer outro fluxo de água em terra firme. Mas não se trata realmente de um rio. Aí vem a parte fascinante. Lembra-se de como a água salgada e a água doce não se misturam? Bem, o rio que os mergulhadores veem é, na verdade, uma espessa camada de neblina entre os dois tipos de água. 1 metro de sulfatos de hidrogênio, para ser exata. Esse é o composto que usinas de processamento de água usam para remover o cloro da água potável. A substância é tão pesada que a névoa que ela produz se move independentemente da água ao redor. E isso cria a ilusão de que um rio está correndo debaixo d'água. Mas há outros rios reais que pregam peças em você. Veja, por exemplo, o Mystery River, em Indiana. Ele é o rio subterrâneo mais longo dos Estados Unidos. Exploradores descobriram o rio e seu sistema de cavernas, Blue Spring Caverns, no século XIX. Quase 4,8 quilômetros do rio são navegáveis. Isso não é impressionante? Você pode reservar um passeio de barco em um rio que você nem consegue ver. Mas o rio mais misterioso do planeta é o rio Saraswati, na Índia. A parte mais legal sobre ele é que ele não existe. Era um suposto rio mencionado apenas na literatura antiga. Durante séculos, as pessoas pensaram que era um mito. Depois, as imagens de satélite mostraram que ele poderia ser real. Textos antigos falavam de uma grande confluência de 3 rios poderosos: o Ganges, o Yamuna e o Saraswati. Os 2 primeiros são visíveis hoje, mas onde está o terceiro? Foi isso que os cientistas decidiram descobrir. Imagens de um satélite americano mostraram a presença de água subterrânea na área. Até então, os pesquisadores pensavam que se tratava de paleocanais. Isso significa simplesmente que a água fluiu por eles há muito tempo. Mas, para surpresa deles, parecia que ainda havia água dentro desses canais. Os cientistas estimaram que o rio Saraswati fluiu acima do solo há cerca de 5.000 anos. Mas ele não secou completamente. Simplesmente foi para o subsolo, cerca de 200 metros abaixo da superfície. Especialistas locais acreditam que o rio flui lentamente para o mar. O rio Saraswati ficou escondido sob a areia do deserto. Esse foi um processo natural, mas muitos rios foram forçados a se esconder por causa da atividade humana. Em Londres, Inglaterra, várias dezenas de rios de pequeno e médio porte agora correm sob o solo. Os mapas do século XIX ainda os mostram como rios, mas hoje eles existem apenas nos nomes das ruas que foram construídas sobre eles. A mesma coisa aconteceu em Nova York, mas isso não significa que esses rios tenham desaparecido para sempre. Quando engenheiros querem reconstruir ou modificar um edifício, ainda consultam mapas da cidade de séculos atrás. Ninguém quer que um riacho há muito perdido inunde seu porão. Os verões no Oriente Médio são tão quentes que mudam drasticamente a paisagem e fazem cidades inteiras ressurgirem do passado. Foi o que aconteceu em 2018, quando a cidade construída por um império misterioso no Rio Tigre foi finalmente liberada de sua armadilha de água. Arqueólogos correram para o local, pois não queriam perder a rara chance de escavar o local e aprender mais sobre a sua história.
Eles acreditam ter encontrado a cidade Zakiko da Idade do Bronze, fundada há mais de 3.000 anos e totalmente submersa nos anos 80, quando uma represa foi construída em seu lugar. Ela costumava ser um centro movimentado do Império Mitanni para caravanas na popular rota comercial. Tinha água, o que é uma raridade na área, e era uma garantia de sucesso. Sabemos muito pouco sobre o outrora poderoso império, pois os cientistas não encontraram nenhuma crônica escrita nos locais escavados. É por isso que os arqueólogos ficaram entusiasmados ao encontrar um palácio inteiro do governante local. Vários anos depois, quando a área ficou livre da água novamente, foram encontradas algumas fortificações que protegiam a cidade de inimigos. O ponto alto da sua expedição foi encontrar um enorme depósito público para mercadorias comerciais e colheitas, pilhas de trigo e cevada, além de metal e madeira importados. O pão era o alimento básico para os habitantes locais, e eles também adoravam grandes panelas de sopas de legumes e ensopados para o almoço. Cada família criava ovelhas, cabras, vacas e porcos, de modo que tinham uma fonte constante de leite e carne para ocasiões especiais. Todas as construções encontradas até agora foram feitas com tijolos moldados a partir de lama. As paredes que ficavam submersas por mais de 40 anos estão muito bem preservadas, como se tivessem sido tapadas por água ainda ontem. O Palácio Real se destaca por ser maior do que as outras construções, ter paredes mais grossas e até mesmo pavimentos feitos de tijolos de barro cozido que foram selados para serem à prova d'água. O rei local deve ter mantido boas relações com o imperador do Império Maior, do qual Zakiko era dependente. Os comerciantes que viviam na cidade coletavam vigas de madeira e as levavam para os armazéns. As vigas chegavam pelo rio Tigre, vindas das florestas nas montanhas ao norte e a leste da Mesopotâmia. Os comerciantes vinham até aqui para vender suas mercadorias e depois atravessaram o rio Tigre a caminho das fronteiras. Zakiko prosperou como centro de comércio por cerca de 6 séculos, até ser atingida por um grande terremoto em 1350. Arqueólogos encontraram 5 vasos de cerâmica contendo mais de 100 tabletes de argila feitos logo após o terremoto. É quase um milagre que pequenas placas de argila não queimada tenham conseguido sobreviver debaixo d'água por décadas. Aqueles que as criaram devem ter feito anotações na argila enquanto ela ainda estava úmida. Eles escreviam sobre qualquer coisa, desde colheitas recém-armazenadas até notas para outros reinos. Depois deixavam a mensagem secar ao sol. Os escribas tinham até mesmo que aprender um idioma diferente para que todos fora da cidade pudessem ler. Os cientistas acreditam que os tabletes encontrados faziam parte de um arquivo particular. Eles esperam decifrar as anotações para saber mais sobre a história de Zakiko e de todo o império após o terrível terremoto. Os danos aos edifícios foram tão grandes que foi impossível restaurar Zakiko à sua antiga glória, e se houve algum sobrevivente, deve ter deixado a cidade. Várias décadas depois, os assírios, que também viviam na Mesopotâmia, estabeleceram-se aqui. Eles construíram suas casas sobre as ruínas da cidade abandonada e usaram como muros externos todas as estruturas que conseguiram encontrar dos antigos residentes. Mas eles permaneceram aqui por apenas 50 anos e então decidiram construir uma nova capital em um solo mais fértil para ganhar um bom dinheiro com a agricultura. Os arqueólogos que trabalhavam em Zakiko tiveram que interromper as escavações quando o nível da água voltou a subir e cobriu a cidade. Eles selaram as ruínas com folhas de plástico bem ajustadas e colocaram pedras e cascalho por cima. Eles esperam que isso ajude a proteger o local de valor inestimável contra a erosão da água e evite que ele desapareça completamente. Eles sabem como a água da represa é importante para a região, mas se ela voltar a baixar, eles prometem continuar as escavações. Havia uma comunidade movimentada no atual deserto de Taklamakan, na China, há cerca de 1.600 anos. Ela vivia ao longo do rio Nia, que atravessava o deserto por quilômetros e obtinha sua água do derretimento da neve nas montanhas. Após 3 anos de trabalho na área, arqueólogos e cientistas conseguiram desenterrar 8 tumbas no deserto. Graças ao calor do deserto, as roupas e os artefatos dentro delas estavam quase como novos. As pessoas que as usavam devem ter vivido na antiga cidade de Nia. Nia costumava fazer parte de um reino próspero no centro da rota comercial da Rota da Seda e tinha uma população de mais de 3.000 pessoas. Depois, as areias do deserto se tornaram selvagens e engoliram a cidade inteira. Os arqueólogos só encontraram as ruínas de Nia no início do século XX. Cientistas de diferentes países tentaram resolver seus mistérios.
Parece que as tumbas descobertas no final do século XX pertenciam a pessoas ricas. Havia alguns itens caros em seu interior: uma aljava e um arco, pontas de flechas de metal, brincos de ouro e um colar de contas de vidro, uma caixa de laca com um pente, maquiagem e um kit de costura em uma das tumbas. Havia também seda de alta qualidade, e mesmo as cores vivas, como o verde e amarelo, não desbotaram. O tecido também tinha caracteres chineses, com citações de livros históricos que ajudaram cientistas a identificar o período em que foi feito. Posteriormente, os arqueólogos também encontraram um grande local de moradia e o restante de 3 edifícios em ruínas. Provavelmente serão necessários muitos anos para entender por que a cidade caiu e o que aconteceu com seu povo. Arqueólogos sauditas e franceses se uniram perto de Riad, capital da Arábia Saudita, e encontraram um antigo assentamento que data de 8.000 anos atrás. Os cientistas usaram todo tipo de tecnologia bacana, como escaneamento a laser, drones e fotografia aérea para desenterrar essa joia da era neolítica. Eles encontraram um assentamento em um ponto de acesso arqueológico local. Entre os tesouros que descobriram estavam um templo de pedra, restos de um altar e mais de 2.000 sepulturas. Todas essas descobertas nos informam sobre práticas e rituais antigos. A equipe também encontrou as fundações de 4 enormes edifícios, torres angulares e pátios ao ar livre, todos com reservatórios subterrâneos para armazenar água para uso agrícola. Havia também um sistema de irrigação inteligente com canais e cisternas, o que permitiu que a cidade prosperasse em um dos desertos mais secos do mundo. Desenhos rupestres gravados na montanha próxima retratavam a vida cotidiana dos habitantes locais. As escavações estão sendo feitas na área há mais de 40 anos e os cientistas seguem encontrando novos artefatos para responder a mais perguntas. Pescadores encontraram ossos, ferramentas e artefatos antigos com 9.000 anos de idade no fundo do Mar do Norte. Arqueólogos e paleontólogos britânicos e holandeses correram para ver as descobertas, pois esperavam que pudessem ser evidências da submersa Doggerland. E eles não ficaram desapontados. Havia até mesmo conjuntos perfeitos de pegadas deixadas por povos mesolíticos que aqui viveram. 12.000 anos atrás, durante a última era glacial, as ilhas britânicas não eram ilhas. Havia uma massa de terra composta de muitas colinas, pântanos e florestas densas que as conectava ao continente europeu. Essa massa de terra era Doggerland, onde uma sociedade pré-histórica de caçadores-coletores vivia e prosperava. Mas então o nível do mar começou a subir a uma velocidade de 1 a 2 metros por século, pois as geleiras estavam derretendo lenta, mas continuamente. Os habitantes locais tiveram que se mudar para áreas que hoje pertencem à Inglaterra e à Holanda. Os especialistas decidiram aprender mais sobre a história de Doggerland usando dados de empresas petrolíferas que trabalham no Mar do Norte. Até agora, foram criados modelos digitais de como a área de 47.000 km² poderia ter sido antes de desaparecer sob as ondas. Ainda é preciso analisar amostras de antigos insetos e plantas e o DNA de animais para obter um quadro completo. Quando pensamos em vulcões ativos, uma região nos vem à mente: o Anel de Fogo no Oceano Pacífico. 3/4 dos vulcões da Terra ficam dentro desse cinturão. Compare a área com a Austrália, que não tem nenhuma atividade vulcânica. O velho continente da Europa também é calmo, ou pelo menos gostamos de pensar assim. Você consegue adivinhar qual é o vulcão mais ativo da Europa? Se pensou no Monte Etna, na ilha da Sicília, acertou! Esse vulcão entrou em erupção cerca de 200 vezes e está longe de estar dormindo nas últimas décadas. Na última vez, isso aconteceu em agosto de 2013. A montanha mais alta no Mediterrâneo tem 500 milhões de anos. Mas na Islândia, há um vulcão muito mais jovem. Ele entrou em ação no dia 10 de julho de 23. À tarde, 3 fissuras apareceram no solo em uma península no sudoeste da ilha. Isso foi na base de um pequeno pico de montanha. Seu nome significa pequeno carneiro no idioma local. O vulcão expeliu lava derretida para o alto. Também havia plumas de gás na área. Mas a comunidade científica não ficou surpresa com o evento. Eles já sabiam muito sobre a área vulcânica que se estende entre as cidades de Reykjavik e Keflavik. Seu nome é difícil de pronunciar. Ele já tinha entrado em erupção durante os 2 verões anteriores. Essa atividade ocorreu após 8 séculos de dormência. Nos dias que antecederam a última erupção, os sismólogos, os cientistas que estudam terremotos, registraram mais de 12.000 tremores.
Quando o solo foi aberto em julho de 2023, as fissuras tinham mais de 1,5 km de comprimento. Na manhã seguinte, 2 delas se fecharam. Toda a lava estava agora saindo da última fissura. Ela se transformou em um cone alongado, a forma mais simples de um vulcão que todos nós conhecemos. A lava logo encheu uma grande cratera. Ela cresceu quase 30 metros de altura na primeira semana e ainda está crescendo. Na noite em que a erupção começou, a lava se espalhou em todas as direções. Suas cinzas incendiaram o musgo seco nas proximidades. As autoridades locais fecharam a área ao redor. Havia gases tóxicos dos vulcões e fumaça do musgo em chamas. Os bombeiros se aglomeraram na área. Depois de uma semana, eles declararam a área segura. Os visitantes logo chegaram para testemunhar o nascimento do vulcão mais jovem da Europa. Essa forma de turismo é bastante desenvolvida na Islândia. Pessoas de todo o mundo vêm para observar os vulcões ativos. A Terra do Fogo e do Gelo é o lar de mais de 130 vulcões. Cerca de 30 deles estão ativos. Sei o que você está pensando agora. Será que o turismo em vulcões é seguro? Na Islândia, é. As autoridades do país pesquisam e monitoram constantemente todos os pontos críticos. A ilha é pontilhada por várias dezenas de estações sísmicas. Elas ajudam os pesquisadores a prever com precisão futuras erupções, e os serviços de emergência estão acostumados a esse tipo de evento. Eles podem isolar rapidamente as zonas de perigo. Isso é o que aconteceu em 2010. O vulcão no sul da Islândia, cujo nome todos se esforçavam para pronunciar, entrou em erupção. Ele expeliu uma nuvem de vapor e cinzas com 11 quilômetros de altura. Não era uma época divertida para quem estava viajando de avião. Os ventos levaram a enorme nuvem para sudeste em direção ao norte da Europa. Muitos países fecharam seu espaço aéreo por vários dias por motivos de segurança. O vulcão entrou em erupção em março, mas a Terra estava tremendo desde janeiro do mesmo ano. Assim, os sismólogos sabiam que uma erupção estava se aproximando. Quando se trata do vulcão mais jovem do continente, a infraestrutura turística já está lá. Os visitantes podem deixar seus carros em um estacionamento. Em seguida, fazem uma caminhada de 5 horas. Isso leva a um deck de observação. Os turistas ficam tão perto do epicentro que podem sentir a névoa de calor da cratera. A visão é ainda mais impressionante à noite. A segurança nunca é uma preocupação. Os cientistas traçam regularmente mapas de perigo que delineiam as bordas dos campos de lava. Dessa forma, os visitantes que seguem as regras nunca estão em perigo. Mais de uma semana após o início da erupção, uma seção da cratera desmoronou. A lava fluiu morro abaixo, a oeste do vulcão. Esse rio majestoso e ardente é lava de movimento lento. Os cientistas o classificam como um tipo AA. O termo é havaiano. Ele descreve a lava basáltica que tem uma superfície áspera e quebradiça. O fluxo é composto de blocos de lava quebrados que são chamados de clinkers. Eles caem à medida que a substância flui. Isso revela as áreas quentes e avermelhadas. As seções mais frias da lava são de cor cinza e preta. Quando avança, produz um som característico, como o de vidro se estilhaçando. Quase um mês após a erupção do novo vulcão, obtivemos imagens aéreas de um fenômeno interessante. Um tornado se formou diretamente sobre o fluxo de lava. Isso ocorre devido às altas temperaturas na área. Quando as condições são adequadas, uma coluna de ar aquecido pode facilmente se transformar em um mini tornado. Os cientistas observaram um evento semelhante acontecer durante a erupção de 18 anos do Monte Kilauea, no Havaí. Os campos de lava da segunda maior ilha da Europa contam a história da criação da Islândia. Ela fica acima do local onde as placas da América do Norte e da Eurásia se encontram. As placas tectônicas são pedaços enormes e rochosos da camada mais externa da Terra. Existem aproximadamente 20 delas. Elas repousam sobre uma camada de rocha parcialmente derretida. Toda a lava que vemos na superfície começa sua jornada aqui. Pode-se dizer que essas placas flutuam sobre rocha derretida. Seus limites são instáveis. Quando duas placas se chocam uma contra a outra, elas liberam enormes quantidades de energia. A formação de vulcões é um dos resultados. Esses são locais onde a rocha derretida sobe para a superfície. A Islândia começou a se formar há cerca de 60 milhões de anos. As placas tectônicas sobre o oceano se separaram. Uma quantidade suficiente de lava se acumulou na superfície para criar um solo sólido. Essa rocha antiga está sob as ondas hoje. À medida que a nova lava atinge a superfície e esfria, ela empurra a rocha antiga para longe do centro da ilha. É por isso que as partes mais antigas da Islândia não têm 60 milhões de anos, mas apenas 16 milhões. Os campos de lava ativos são jovens em termos geológicos.
Alguns deles têm menos de 1000 anos de idade. Os cientistas consideram a ilha um ponto quente para vulcões. O trocadilho é intencional. Quase um terço da lava basáltica que atingiu a superfície da Terra na história registrada veio de erupções islandesas. Enxames de fissuras, como os que aconteceram à erupção de 22/3, cobrem 30% do país nórdico. Por esse motivo, apenas um quarto da ilha é habitada. Os vikings nórdicos foram os primeiros povos a se estabelecer na Islândia no início do século X. A natureza lhes deu uma grande festa de boas-vindas. Apenas alguns anos após sua chegada, eles testemunharam uma das maiores erupções vulcânicas da história. Os vikings vinham de uma região sem vulcões, portanto não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. Atualmente, os islandeses estão acostumados a tais eventos. Isso é bom porque sua terra natal está entrando em uma nova era de atividade vulcânica. Os vulcanólogos suspeitam que os eventos recentes são uma introdução a décadas de erupções mais frequentes. A península, que abriga o vulcão mais jovem da Terra, fica a apenas 17 quilômetros a sudoeste da capital da Islândia. Ele está inativo há muito tempo. As erupções atuais são um lembrete de que os processos naturais que criaram a Islândia ainda estão em andamento. Recentemente, cientistas descobriram que existe uma ligação histórica entre as erupções vulcânicas no norte da Europa e as geleiras. Nosso planeta passou por pelo menos 5 grandes eras glaciais. Esses foram períodos excepcionalmente longos em que a temperatura média da Terra caiu. O resultado foi a expansão das camadas de gelo no norte da Europa e na América do Norte. A última era glacial terminou há cerca de 10.000 anos. Os pesquisadores ainda estão tentando entender completamente como esses períodos glaciais afetam a atividade vulcânica. Eles suspeitam de que o peso de todo esse gelo interrompe o fluxo de magma no subsolo. Quando as geleiras recuam, a pressão aumenta. Isso facilita o fluxo da lava para cima, para a superfície, onde ela explode. O rio Amazonas é famoso por suas piranhas, tubarões-touro e outras criaturas que você não quer encontrar. Mas há rios ainda mais perigosos no mundo. O mais profundo deles, o Congo, desce tanto em algumas de suas seções que nem mesmo a luz consegue chegar lá. É o único grande rio que cruza a linha do Equador 2 vezes e transporta água suficiente para encher mais de 13 piscinas olímpicas no Oceano Atlântico a cada segundo. Até mesmo os barqueiros mais experientes têm dificuldade para passar por todas as fortes correntes do rio, corredeiras na parte superior e cachoeiras e desfiladeiros na parte inferior. As correntes do Congo são tão rápidas e poderosas que até dividem os animais como fazem as montanhas e os oceanos. Há novas espécies de peixes que se desenvolvem separadamente nas duas margens, pois não conseguem chegar ao outro lado e se reproduzir umas com as outras. Um dos tipos mais perigosos de peixes que vivem aqui é o peixe-tigre Golias. Esses monstros que crescem até 1,5 metro e se deslocam a uma velocidade de 40 km por hora são parentes das piranhas. Sua boca é cheia de dentes ferozes e afiados. Suas fêmeas põem centenas de milhares de ovos e os filhotes são predadores desde o nascimento. Você tem um bom motivo para temer o peixe-tigre Golias, pois ele é o único peixe de água doce da África que já atacou crocodilos e até mesmo seres humanos. Ok, eu é que não vou nadar aí. As selvas densas e mais vida selvagem faminta, incluindo cobras e alguns hipopótamos agressivos ao longo de todo o rio. Ainda assim, ele é usado como uma rodovia aquática na África Central, de modo que as barcaças que viajam por ele durante semanas costumam estar lotadas com até 2.000 pessoas e virar de vez em quando. E, se você acredita no folclore local, há mais uma coisa a temer. Aquele que interrompe o fluxo dos rios, uma fera parecida com um dinossauro que se diz viver na bacia do rio Congo. Houve mais de uma centena de avistamentos no último século, mas ninguém pode fornecer provas sólidas de que a fera é real. Na virada do século XXI, houve uma série de histórias terríveis e misteriosas no rio Kali, na Ásia. Algo descrito como um porco d'água cor de lama arrastava nadadores para debaixo d'água diante de testemunhas aterrorizadas. O biólogo britânico Jeremy Wade se encarregou de desvendar o caso. Ele notou que todos os incidentes assustadores estavam acontecendo em um ponto específico que se estendia por cerca de 6,5 km. Os moradores do vilarejo lhe disseram que essa criatura estava ficando grande e má por causa de toda a comida que recebia. Wade examinou a água com uma sonda de profundidade e pensou que poderia ser um redemoinho.
Em seguida, o monstro arrastou um búfalo doméstico para dentro da água. Os búfalos são grandes e pesados, portanto, a criatura que o atacou teria de ser muito forte. Os crocodilos de água salgada não vão tão longe terra adentro, e as espécies locais mais comuns de crocodilos não vivem em águas frias. Também não havia tubarões-touro na área. Por fim, Wade avistou vários bagres gunch embaixo d'água. Alguns deles tinham tamanho humano. Eles não conseguiram capturar esses monstros com uma vara de pesca comum, mas uma construção cerimonial especial fez o trabalho. O maior peixe tinha 2 metros de comprimento e 3 vezes o peso de um gunch comum. Era grande o suficiente para derrubar um humano ou um animal grande, mas Wade mencionou que poderia haver peixes ainda maiores vivendo no rio Cali. O rio Orinoco, na América do Sul, é perigoso de navegar por causa de algumas curvas malucas e fortes correntes submarinas. É fácil se perder aqui, mesmo se você estiver com o GPS ligado. Há cachoeiras repentinas por toda parte e você deve estar preparado para lidar com elas para sobreviver. O rio é o único lar de um raro crocodilo do Orinoco e tem alguns peixes vampiros de aparência bastante assustadora nadando por ali. Esse peixe-cachorro tem punhais afiados e pontiagudos que revestem suas gengivas e 2 presas alongadas que saem de sua mandíbula inferior. Provavelmente precisaria de um ortodontista e de um aparelho, não acha? É um caçador feroz que está sempre procurando a próxima vítima, que será um peixe de médio porte ou grande porte. Se um ser humano pegar um peixe-cachorro, ele se defenderá, deixando cortes, beliscões e mordidas. Mas não há casos conhecidos de que essa gracinha tenha tirado a vida de um ser humano. Bem, isso é reconfortante. O Rio Amarelo, na China, recebeu seu nome devido à sua cor, mas nem sempre foi tão amarelo. Ele foi formado pela primeira vez há pelo menos 30 milhões de anos e mudou seu curso mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Os sedimentos amarelos que se deslocam rio abaixo a partir de um platô à distância o transformaram de claro em lamacento. Essa substância de granulação fina se acumulou no fundo do rio e formou represas naturais. As enormes quantidades de água que o rio transporta precisam encontrar o caminho para o mar. E foi aí que ocorreram as grandes enchentes, que tiraram milhões de vidas em várias épocas. Os habitantes locais tentaram resolver o problema construindo diques cada vez mais altos, mas isso só piorou as coisas. A água que saía do rio agora não tinha para onde voltar, pois o leito do rio era mais alto do que a terra ao redor. Isso até mesmo deslocou a foz do rio. Agora há enormes represas e diques ao longo do rio para tentar contê-lo. O rio Paraná é o segundo mais longo da América Latina e tem muitos afluentes. Eles fluem dos planaltos próximos aos Andes e há uma enorme drenagem na estação úmida. Isso faz com que o rio seja o lar perfeito para, adivinhe, piranhas. Existem de 30 a 60 espécies desses peixes assustadores nas águas do rio Paraná. No final de 2013, elas atacaram banhistas que se refrescavam na água em um dia quente. As pessoas começaram a correr para fora do rio quando sentiram que alguém as estava mordendo na água. Felizmente, ninguém perdeu a vida no acidente, mas esse ainda é considerado um dos mais audaciosos ataques de piranhas já registrados. Mais tarde, os biólogos determinaram que o tipo de piranha chamado palometas era o culpado por isso, e os humanos provavelmente haviam perturbado seus locais de reprodução. Bem, o rio Paraná também tem uma forte correnteza que é difícil de ser superada por barcos e nadadores. Além disso, ele frequentemente alaga, o que pode ser perigoso para as pessoas que vivem nas áreas próximas. O rio mais longo do mundo, o Nilo, flui por 11 países até o mar Mediterrâneo. Expedições passaram séculos procurando sua nascente, mas ninguém sabe ainda ao certo onde esse poderoso rio começa. Para aumentar o mistério, o Nilo faz uma curva inesperada bem no meio do Saara. Os cientistas descobriram que a razão está em uma enorme formação rochosa subterrânea de milhões de anos atrás. O Nilo tem servido como a mais importante estrada de água para as civilizações ao longo dos séculos, mas tem alguns habitantes bastante perigosos, como crocodilos que chegam a medir 6 metros de comprimento, o que é um pouco mais do que a altura de uma girafa comum. Esses vilões podem atingir uma velocidade de 48 km por hora em terra e tirar a vida de algumas centenas de pessoas todos os anos. Os hipopótamos que também vivem aqui às vezes vão atrás de barcos e cobras venenosas como a mamba negra e a cobra egípcia se somam à mistura. Uma das criaturas mais perigosas do Nilo é o mosquito, pois ele transmite todos os tipos de doenças que afetam centenas de milhares de pessoas. O rio Brahmaputra, na Ásia, transporta as águas do poderoso Himalaia.
Quando a neve das montanhas derrete, o rio transborda maciçamente, causando deslizamentos de terra, deslocando milhões de pessoas e tirando a vida de centenas de animais nos parques nacionais próximos. Essas inundações também são comuns durante a estação das monções na Índia, de junho a outubro, com chuvas fortes. O curso do rio Brahmaputra mudou incrivelmente nos últimos 2 séculos e meio. A erosão é outro perigo que ele esconde. As margens do rio são feitas principalmente de areia e lodo de baixa coesão, e embora a taxa de erosão tenha diminuído, ainda é a razão pela qual muitas pessoas perdem suas terras e são deslocadas. O Brahmaputra é um dos poucos rios do mundo que tem um macaréu. Trata-se de uma forte onda de maré que empurra o rio para cima contra a corrente, onde o rio deságua em um oceano ou mar, e aí está o macaréu. Desde que Platão escreveu sobre a alegoria da Atlântida, a humanidade ficou fascinada com a possibilidade da descoberta de uma próspera civilização subaquática. Quer se juntar a mim em uma viagem a alguns locais históricos embaixo d'água? Vamos ver o que podemos descobrir sobre civilizações antigas. O primeiro da nossa lista é o que está sendo chamado de Stonehenge submersa. Cientistas descobriram recentemente uma misteriosa pilha de montes de pedras que se estendem por quilômetros sob as águas cintilantes do Lago Constança, nas fronteiras da Suíça, Alemanha e Áustria. Os arqueólogos começaram a explorar o lugar em 2015 e ainda não conseguiram entender sua finalidade. O que eles sabem é que há uma linha de 20 quilômetros de 170 pedaços de pedra feitos pelo homem sob o Lago Constança. E dizem que isso provavelmente foi o resultado do trabalho combinado de várias aldeias. O local provavelmente foi utilizado para algum propósito coletivo. As formações são enormes, algumas com vários metros de largura. A descoberta mais surpreendente até agora é que o lugar deve ter cerca de 5.500 anos. Agora, o que nós humanos estávamos fazendo naquela época? Vivendo nos primeiros anos da chamada Idade da Pedra, e começando a fazer artefatos de pedra para usá-los para caçar e comer. Você pode imaginar como seria uma faca e um garfo naquele tempo? Não por acaso, cientistas chamam a descoberta de Stonehenge subaquático. Acredita-se que ambos os locais tenham sido construídos no mesmo período. Veja, Stonehenge remonta a cerca de 3.100 anos antes de Cristo. Os dois carregam uma característica distinta de monumentos de pedra construídos em círculo. Sem mencionar o fato de que os pesquisadores também não descobriram por que diabos nossos ancestrais sentiriam a necessidade de erguer algo como o Stonehenge. Bem, o mistério do Lago de Constança ainda não foi resolvido. Quem eram os povos neolíticos da área? E com que propósito tiveram tanto trabalho e esforço para pôr de pé este enorme local de pedra? Em seguida, vamos para um passeio pelas Ilhas Ryukyu, perto da costa do Japão. Você está mergulhando fundo em um sítio arqueológico, mas devo alertar, as águas do Oceano Pacífico estão longe de ser calmas. Não demora muito para ver uma enorme estrutura, graças à luz do sol que brilha no fundo do mar. A princípio parecem as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Ao se aproximar de lá, você lentamente descobre uma estrutura em forma de pirâmide, arcos, escadas. É algo que poderia facilmente ser um palácio ou castelo. Seria um sinal de atividade humana? O que você acabou de ver é conhecido hoje como o Monumento Yonaguni, que também atende pelo nome de Atlantis do Japão. Todo o complexo tem aproximadamente o tamanho de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Sua característica mais surpreendente são seus amplos terraços. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni pode ter 10.000 anos, mas se é uma estrutura feita pelo homem ou uma formação natural ainda está em debate. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaaki Kimura, Yonaguni é a herança de uma civilização perdida. Kimura mergulhou no fundo do oceano para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Segundo ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Na superfície do monumento, há uma concavidade em forma de triângulo que é um símbolo histórico das fontes de água da região. E também uma tartaruga gigante esculpida no lado leste da estrutura. De acordo com o professor, esse animal tem um importante significado cultural. Várias peças de ferramentas de pedra foram recuperadas do local, cuja idade estimada é de cerca de 10.000 anos. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa teoria. Para muitos, Yonaguni é o resultado de milhares de anos de erosão. O fato de ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que não foi feito pelo homem.
As bordas definidas e as superfícies planas lembram uma formação natural na Irlanda do Norte, conhecida como Calçada dos Gigantes. As colunas de basalto parecem as ruínas de um palácio, mas na verdade são resultados da atividade vulcânica da região. Agora você está voando para a costa da Grécia, a 4 horas de distância de Atenas. Mais especificamente, está na península do Peloponeso. Aí tira a poeira de um velho snorkel e sai para um mergulho livre em um dia ensolarado. Algum tempo depois, começa a perceber padrões no fundo do mar. 4 metros abaixo da superfície, contornos de objetos familiares começam a aparecer, um por um. Enquanto continua nadando, o que parece ser uma cidade inteira surge diante de seus olhos. Você está se perguntando como a água pode ter tomado tudo. As rochas estão perfeitamente alinhadas no que parece ser a fundação de um edifício. Esta é Pavlopetri, uma cidade antiga da qual provavelmente nunca ouviu falar antes. Ela foi descoberta por Nicholas Fleming, um oceanógrafo britânico que estava de férias na Grécia. Ele ouviu rumores sobre a existência de Pavlopetri e de fato encontrou vários artefatos no fundo do mar. Então voltou para a área 1 ano depois com uma equipe. Eles viram um local cheio de potes, recipientes de armazenamento e ferramentas. Uma pedra de moinho, por exemplo, é uma ferramenta usada para moer grãos e transformá-los em farinha. Várias ânforas indicam que o assentamento remonta à Idade do Bronze, há 5.500 anos, quando as pessoas começaram a viver em vilarejos. Acredita-se que a ocupação tenha existido por mais de 2.400 anos. Hoje, Pavlopetri é considerada a localidade submersa mais antiga já descoberta. E o que é impressionante é que não era uma simples aldeia, e sim uma vibrante cidade portuária com edifícios de pedra, um mercado, ruas e até praças. A próxima parada de nossa viagem é uma das cidades subaquáticas mais famosas da atualidade, transformada em parque arqueológico. Port Royal, na Jamaica, existe apenas abaixo da superfície, mas em 1692 era uma das mais ricas do hemisfério ocidental. E também o centro do Império Britânico na época, além de uma importante área comercial que atraía pessoas de toda a região. Ainda foi o lar de piratas do Caribe da vida real. Na manhã de 7 de junho de 1692, o povo de Port Royal teve um destino diferente do que provavelmente esperava. A cidade acordou tremendo. As pessoas foram jogadas para fora de suas camas pelo poder de um grande terremoto, classificado como 7.5 na escala Richter. Um sobrevivente disse que viu a terra se abrindo e engolindo tudo. O que ele disse pode ser verdade, já que Port Royal foi construída principalmente na areia. O solo engoliu edifícios, estradas, tudo. Geysers entraram em erupção e finalmente ondas do tamanho de prédios de 10 andares atingiram o local. Uma enorme faixa de terra desapareceu sob a água. Surpreendentemente, a maioria dos restos do século XVII ainda está em boas condições, sob 12 metros de água. Os arqueólogos encontraram tavernas, depósitos, cozinhas e edifícios recreativos usados para diversos fins. Também é possível ver uma grande estátua de leão, uma ponte submersa e muitos arcos pitorescos. Claro, deixei o melhor para o final: a Índia. Ao largo de sua costa encontra-se outra maravilha subaquática. Um lugar conhecido como a cidade perdida de Cambai, no Golfo com um nome semelhante. Permaneceu sem ser descoberto até 2001, quando o Instituto Nacional de Tecnologia de Oceano fez uma avaliação rotineira da água. Com a ajuda de um sonar, que envia uma onda de som para o fundo do mar, foi encontrado algo muito abaixo da superfície. As imagens mostraram formas geométricas bem definidas espalhadas ao longo de um trecho de 8 quilômetros. Os restos datam de mais de 9.500 anos atrás, o que significa que esta civilização foi perdida por volta do final da Idade do Gelo. Os detritos recuperados incluíam material de construção, cerâmica, miçangas, esculturas e até ossos. Os cientistas discutem se esses artefatos são realmente dali, mas se realmente forem, então a cidade perdida de Cambai pode ser a civilização mais antiga do mundo. Ao contrário da crença popular, rotular o Nilo como o rio mais longo do mundo pode ser um equívoco. A medição do comprimento de um rio envolve mais do que simplesmente calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Os rios são sistemas complexos compostos por vários afluentes, que afetam significativamente seu comprimento total. De fato, ao levar em conta esses afluentes, o número inicial pode triplicar, como é o caso do rio Mississippi. De sua origem em Itasca até o seu final em Nova Orleans, a medição sugere um comprimento. Entretanto, a inclusão do rio Missouri altera totalmente essa percepção.
Essa discrepância tem alimentado debates contínuos sobre a extensão do Nilo em comparação com a do rio Amazonas. Apesar de o Google reconhecer o Nilo como o rio mais longo do mundo, isso pode não estar totalmente alinhado com a realidade factual. Essa é uma boa maneira de dizer isso. Para compreender esse conceito, imagine os rios como as veias de um corpo humano. Seria impreciso supor que um indivíduo de 2 metros de altura tenha apenas 2 metros de veias, certo? As veias se entrelaçam intrinsecamente por todo o corpo, como uma vasta rede. Os rios operam sob o mesmo princípio, e o comprimento do rio principal não é a única consideração. A extensa rede de afluentes tem a mesma importância. Os rios atmosféricos são ocorrências meteorológicas fascinantes caracterizadas por correntes de ar que transportam quantidades incríveis de vapor de água, desde a floresta amazônica no norte da América do Sul até o norte da Argentina. Essas rodovias aéreas servem como condutos essenciais para a umidade vital transportada por esses rios aéreos. E sua influência se estende pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, moldando os padrões de chuva nessas áreas. Quando esses rios etéreos convergem com condições climáticas específicas, como uma frente fria, a umidade latente que eles carregam pode se transformar na tão necessária chuva. Essa precipitação desempenha um papel vital não apenas na manutenção dos diversos ecossistemas da região, mas também no apoio à próspera economia do Brasil de várias maneiras. A importância desse fenômeno é evidente, pois permite a irrigação de plantações, garantindo a produtividade agrícola e a segurança alimentar. Além disso, ele reabastece os rios locais, mantendo o fluxo de água estável e dando suporte à vida aquática. Além disso, a água coletada por esses rios é canalizada para reservatórios de barragens, fornecendo uma fonte confiável de energia para a nação. A quantidade de água transportada pelos rios aéreos pode igualar ou até mesmo superar a enormidade do fluxo do Amazonas. Assim, quando unimos o rio Amazonas convencional com sua contraparte aérea, ele se torna significativamente maior do que o Nilo. Rios atmosféricos também são observados na bacia do Congo, onde o clima é predominantemente moldado pela umidade que emana do Oceano Atlântico e das florestas da bacia do Congo. Esse incrível fenômeno leva a níveis de evaporação que chegam a 1 a 2 metros de água por ano. Esses rios variam em tamanho e força, mas em média transportam um volume de vapor de água comparável ao fluxo na foz do rio Mississippi. Em casos raros, rios atmosféricos excepcionalmente potentes podem transportar até 15 vezes essa quantidade. Quando esses rios chegam à Terra, liberam vapor de água acumulado, resultando em chuvas ou nevascas. Embora os rios atmosféricos tenham várias formas, aqueles com alto teor de vapor d'água e ventos intensos podem causar precipitações extremas e inundações, especialmente quando se prolongam sobre bacias hidrográficas propensas a inundações. Um exemplo de um rio atmosférico bem conhecido é o Pineapple Express, um sistema robusto capaz de transportar umidade de regiões tropicais próximas ao Havaí para a costa oeste dos Estados Unidos. Esses eventos podem interromper viagens, provocar deslizamentos de terra e levar à destruição significativa de vidas e propriedades. Entretanto, nem todos os rios atmosféricos representam riscos. Muitos são sistemas mais fracos que fornecem chuva ou neve valiosas, essenciais para manter o abastecimento de água. Além disso, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global da água e têm uma estreita associação com o abastecimento hídrico e os riscos de inundação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Além do potencial de inundações, os rios atmosféricos também contribuem para o aumento desejável da quantidade de neve. Uma série de rios atmosféricos foi responsável por fortes tempestades de inverno que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos, do oeste de Washington ao sul da Califórnia, entre 2010 e recentemente, no início de 2024, resultando em chuvas que variavam de 28 a 63 centímetros em determinadas regiões. Então, se o vapor d'água pode ser considerado um rio, surge a pergunta: o que mais pode ser classificado como um rio? Surpreendentemente, mesmo sem água, algo ainda pode ser considerado um rio. Esse fenômeno fascinante é conhecido como uade, que tradicionalmente se refere a um vale de rio. Os uades podem ser encontrados em áreas suavemente inclinadas e quase planas dos desertos. Ao contrário dos rios tradicionais, os uades não têm canais permanentes devido à presença esporádica do fluxo de água. Como resultado, eles apresentam padrões de fluxo trançado causados pelo suprimento limitado de água e pela abundância de sedimentos. A água que consegue chegar ao leito do córrego se infiltra, causando uma diminuição repentina na energia e uma deposição significativa. Além disso, os uades podem desenvolver represas de sedimentos, alterando os padrões dos córregos durante as inundações repentinas subsequentes.
É interessante notar que o vento também desempenha um papel na deposição de sedimentos nos uades. Quando os sedimentos dos uades estão submersos ou úmidos, os sedimentos movidos pelo vento se depositam sobre eles, resultando em uma mistura de sedimentos de água e de vento. Os rios podem ser peculiares não apenas por serem compostos de areia ou ar, mas também por suas coberturas fascinantes. Em determinadas condições, o rio Dee, na Escócia, revela uma visão intrigante: formações congeladas peculiares que se assemelham a nenúfares. Essas formações, chamadas de panquecas de gelo ou gelo em forma de panqueca, ocorrem naturalmente quando ondas suaves fazem com que pedaços lisos de gelo colidam, resultando em bordas suaves e arredondadas. À medida que esses discos de gelo interagem com as ondas, eles ganham bordas elevadas, o que lhes dá uma aparência que lembra os nenúfares. Normalmente, o gelo em forma de panqueca tem uma consistência semelhante à da lama. Alguns relatos da mídia sugeriram que o gelo do rio Dee se formou a partir de espuma congelada. Mas os cientistas explicam que, embora isso seja plausível, as panquecas de gelo ainda se desenvolvem por meio do processo de colisão. Com o tempo, essas panquecas geralmente se fundem, formando grandes camadas de gelo. Se o gelo se tornar espesso o suficiente e a água permanecer turbulenta, ele pode se dobrar, fraturar e se empilhar sobre si mesmo, criando estruturas notáveis chamadas cristas de gelo. Agora imagine um rio feito não de água, mas de metano. Pode parecer uma ideia estranha, mas na lua Titã de Saturno, isso é de fato uma realidade. O Vid Flumina, um rio fascinante em Titã, é composto de metano e etano líquidos e foi comparado ao poderoso Nilo. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ele flui graciosamente para Ligeia Mare, que é o segundo maior mar de hidrocarbonetos de Titã. Embora a maior parte da superfície dessa lua seja composta de gelo de água, o Vid Flumina se destaca como um rio de tirar o fôlego, que esculpe cânions no terreno gelado, imitando leito de rocha sólida. Os cientistas da NASA acreditam que esse rio extraordinário abriga corredeiras, redemoinhos e até mesmo cachoeiras, espelhando as características encontradas nos rios da Terra. Quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno em 2004, seu principal objetivo era explorar esse planeta gigante e suas luas. Os cientistas estavam particularmente interessados em encontrar evidências de metano líquido em Titã, devido à temperatura única de sua superfície e à atmosfera rica em metano. Entretanto, as observações iniciais da Cassini, concentradas na região equatorial de Titã, decepcionaram os pesquisadores, pois não encontraram sinais de mares ou rios. Essa decepção se transformou em entusiasmo quando a órbita da Cassini mudou, permitindo que a equipe se concentrasse em outras áreas da superfície de Titã usando técnicas de radar. Surpreendentemente, os sinais de radar foram refletidos em várias características angulares e ásperas, como dunas de areia, penhascos e rochas. Mas quando o radar chegou às regiões polares de Titã, os sinais cessaram, revelando misteriosos pontos escuros que lembram lagos, rios e afluentes semelhantes aos encontrados na Terra. A descoberta inovadora ocorreu em dezembro de 2012, quando Yanni Radebo, uma cientista que trabalha com a equipe da Cassini, anunciou uma imagem capturada em setembro do mesmo ano. A imagem revelou um rio semelhante ao Nilo, que se estende por 322 quilômetros em um curso relativamente reto, indicando uma correlação com linhas de falha, semelhante a outros rios importantes nas proximidades. Esse notável corpo fluido navega por terrenos acidentados e inclinados, sugerindo a ocorrência de processos tectônicos comparáveis aos da Terra. O Lago Michigan é um dos maiores e mais misteriosos lagos de água doce dos Estados Unidos. E agora, em suas profundezas, os cientistas se depararam com algo inexplicável: vastas crateras redondas espalhadas por todo o fundo do lago. Tudo começou em 2022. Uma equipe de pesquisadores queria mapear o fundo do lago e procurar por navios naufragados. No início, eles tinham certeza de que seria apenas um terreno rochoso típico ou manchas de areia. Mas o que viram em suas telas de sonar os deixou espantados. Estranhas formas circulares que pareciam perfeitas demais para serem naturais. Elas estavam escondidos a cerca de 150 metros abaixo da superfície, em locais onde a água fica escura e impenetrável. Esses caras são enormes, variando de 90 a 183 metros de largura. Eles também estão mergulhados a quase 12 metros de profundidade, e há dezenas deles, organizados ordenadamente como pegadas, mas ninguém fazia ideia do que essas coisas eram. Então, em agosto de 2024, o mistério só se aprofundou. Usando um veículo operado remotamente, foi possível observar mais de perto essas formações. Havia cerca de 40 delas.
Ninguém havia visto nada parecido com isso antes nos grandes lagos. O que poderia ter criado tais crateras? Elas poderiam ser antigas, talvez remanescentes de algum evento geológico perdido no tempo? Se for esse o caso, é estranho o tempo que esses buracos provavelmente ficaram parados ali, sem serem perturbados. Diversas teorias começaram a surgir. Uma possibilidade era que eles poderiam ser sumidouros ou dolinas. Basicamente, são buracos que aparecem repentinamente no solo quando a camada superficial entra em colapso. A rocha abaixo da superfície, geralmente feita de calcário, é dissolvida lentamente pela água ao longo do tempo, criando vazios no subsolo. Quando a superfície acima desses vazios não consegue mais suportar seu próprio peso, ela cede, e isso forma um buraco. Pense nisso como quando você enfia um canudo no lacre de uma bebida. Os sumidouros podem ser pequenas depressões ou enormes, chegando a extensões de até 610 metros. Eles podem ocorrer gradualmente ou de uma só vez. Às vezes, podem engolir carros inteiros ou até mesmo edifícios. E o Lago Michigan está situado em um leito rochoso de calcário. Ele sofre erosão com muita facilidade quando a água passa por ele. Já foram encontrados sumidouros como esses no Lago Huron e eles são bastante parecidos. Mas há alguns buracos na trama sem trocadilhos com essa teoria. Por exemplo, é incrível como todos eles são tão grandes. Também é estranho e muito raro que os sumidouros ocorram em um leito de lago. Eles também se assemelham a um padrão reto, parecem se estender geralmente em direção ao sul, formando uma linha solta, o que é bastante estranho. Se forem sumidouros, definitivamente não estão seguindo as regras geológicas usuais. No entanto, pode ser que haja algum processo novo e incomum em ação sob a superfície do lago, que ainda não descobrimos. Mas há outra teoria: glaciares. Os glaciares são rios de gelo selvagens. Eles cobriam grande parte da Terra durante a última era glacial e são incrivelmente poderosos. Embora possam se mover lentamente, às vezes apenas alguns centímetros por dia, têm um peso tão grande que podem remodelar paisagens inteiras ao longo de milhares de anos. Os glaciares podem triturar e escavar a terra abaixo deles. São basicamente como escavadeiras colossais. Seu peso, combinado com um movimento lento, mas constante, tritura tudo que está abaixo deles. Rochas, solo, até mesmo o leito rochoso, o que pode criar sulcos profundos na superfície da Terra, chamados de calhas glaciais. Durante a Idade do Gelo, havia muitos glaciares em todo o norte dos Estados Unidos, inclusive na região dos Grandes Lagos. Se eles se tiverem se deslocado pelo que hoje é o Lago Michigan, poderiam ter criado esses buracos profundos. Os glaciares geralmente se movem em um caminho bastante reto. À medida que se movem, provocam a erosão do terreno, mas a erosão resultante varia de acordo com o terreno. Às vezes, há lugares onde o leito rochoso é mais macio ou fraturado, e esses lugares são mais facilmente esculpidos e esmagados pelos glaciares. Isso poderia explicar por que alguns buracos podem ser maiores e mais profundos do que outros, já que a rocha mais dura é menos afetada. Mas geralmente isso leva a depressões arredondadas em forma de meia-lua, conhecidas como marcas de vibração. Essas marcas são mais parecidas com sulcos do que com grandes crateras circulares, como as do Lago Michigan. Quando os glaciares derreteram, os grandes lagos se formaram. Se as crateras foram formadas por eles, podem ter se enchido de água, tornando-se parte do Lago Michigan. Embora essa teoria seja mais uma especulação, precisamos de mais evidências. No entanto, há outra camada nesse mistério. As crateras não são apenas formações geológicas curiosas. Na verdade, elas podem conter pistas valiosas sobre a vida primitiva na Terra. Partes do Lago Michigan, especialmente as escuras, são relativamente pobres em oxigênio. É como uma versão mais leve dos ambientes oceânicos profundos que geralmente têm muito pouco desse elemento. Por exemplo, as fontes hidrotermais nas profundezas do oceano, aberturas subaquáticas na crosta terrestre com água quente e rica em minerais, que geralmente têm muito pouco oxigênio. Mas alguns organismos adoram lugares como esses. Por exemplo, o camarão-gambá, criaturas minúsculas parecidas com camarões que adoram águas frias e profundas. Receberam esse nome porque têm uma bolsa para carregar seus filhotes até que estejam prontos para viver por conta própria, como um gambá. Ou o escorpião de água profunda, um pequeno peixe que vive no fundo e também gosta de lagos frios. Eles são bem adaptados para viver em águas escuras e geralmente ficam perto do leito do lago. E organismos estranhos, como os mexilhões quagga invasores, que parecem conchas.
São pequenos mexilhões de água doce que se espalharam pelos grandes lagos. Eles se prendem a superfícies duras e podem causar problemas para os ecossistemas, competindo com as espécies nativas por alimento e espaço. Todos esses tipos podem estar no Lago Michigan e até mais. Pode haver micróbios ou até mesmo bactérias especialmente adaptadas a essas condições adversas, assim como no Lago Huron. Há apenas algumas criaturas que poderiam sobreviver nas profundezas dessas crateras, e estudá-las pode nos dar uma ideia de como a vida floresceu nos antigos oceanos da Terra, pobres em oxigênio. Isso porque foi em lugares semelhantes a esses que algumas das primeiras formas de vida se desenvolveram. A Terra primitiva tinha uma atmosfera com pouco oxigênio, embora fosse muito mais quente, e os micróbios antigos se adaptaram a ela. Os grandes lagos, especialmente o Lago Michigan, sempre tiveram uma reputação um pouco fantasmagórica. Por exemplo, até mesmo essa missão foi organizada para estudar os naufrágios. Aconteceram cerca de 6.000 naufrágios nos grandes lagos. Muitos desses destroços ainda estão nos leitos dos lagos, preservados pelas águas frias e frescas. E os naufrágios não são as únicas coisas estranhas relacionadas aos grandes lagos. Ao longo dos anos, houve histórias de desaparecimentos inexplicáveis. Barcos e até aviões desapareceram sem deixar rastros. Os lagos, geralmente calmos na superfície, podem se tornar perigosos repentinamente com tempestades imprevisíveis e ondas enormes, levando a esses eventos misteriosos. Sem mencionar todas as coisas assustadoras que as pessoas notaram lá ao longo dos séculos, como luzes fantasmagóricas sobre a água ou padrões climáticos bizarros, como nevoeiros estranhos e repentinos que parecem surgir do nada. Em 2007, descobriram até mesmo uma estrutura pré-histórica, que se parece com Stonehenge. Bem, ela era bem menor, mas mesmo assim. Ela estava a cerca de 12 metros abaixo da superfície, no coração da Baía de Grand Traverse. Especula-se que tenha cerca de 9.000 anos de idade. Muito mais antiga que Stonehenge. Parece que essa é uma impressão digital daqueles que viveram nessa área há milhares de anos. Essas pedras maciças estão dispostas em um padrão cuidadoso e sinuoso que se estende por 1,6 km. Elas variam em tamanho, desde bolas de basquete até carros compactos. Mas uma, em particular, se destaca. Uma rocha com 1,20 m de altura e 1,5 m de largura. Ela está gravada com a imagem de um mastodonte, uma criatura que vagou pela Terra há cerca de 11.000 anos antes de ser extinta. Provavelmente afundou ali durante o fim da última era glacial que mencionamos. Esse período remodelou a região. Esse lugar está submerso agora, mas no passado ainda era terra firme. Portanto, as pedras provavelmente foram criadas por pessoas que viviam ali, embora não tenhamos certeza do motivo. Será que elas eram usadas como esconderijos de caça? Ou seria algum tipo de calendário antigo? Quem sabe? Apenas cerca de 15% do fundo dos grandes lagos foi explorado. Agora, os cientistas estão se preparando para um mergulho mais profundo nesse mistério, tanto literal quanto figurativamente. Eles querem analisar o leito do lago ao redor das crateras, na esperança de que talvez algo no ambiente ao redor delas possa ter causado o seu aparecimento. Eles têm iniciativas com Lake Bed 2030. Essas missões devem mapear toda a paisagem subaquática, o que nos ajudaria a aprender muitas coisas interessantes sobre o Lago Michigan e o passado do nosso planeta. Quem sabe que outros segredos essas águas escuras escondem? Há um lago no coração da Ásia que contém 1/5 de toda a água doce líquida do mundo. É mais do que todos os 5 grandes lagos juntos. Mesmo que todos os rios do nosso planeta mudassem repentinamente de direção e partissem em uma missão para drenar esse lago, levariam um ano inteiro para concluir o trabalho. E estou falando do lago mais profundo do mundo, o Lago Baikal. Se você decidir descer até o ponto mais profundo, prepare-se para uma jornada de quase 1.642 metros. A descida leva várias horas, mas o fundo da fenda do lago é muito mais profundo, entre 8 e 11 quilômetros abaixo da superfície. Isso significa que ele pode estar ainda mais fundo do que o Challenger Deep, que é o lugar mais profundo conhecido na Terra. A quantidade de água que ele tem seria suficiente para que todos na Terra tivessem algo para beber por até 50 anos. Esse poderoso lago gigante reabastece sua água completamente a cada 383 anos. O Baikal tem uma grande equipe de distribuição de mais de 300 rios e córregos que trazem suas águas diretamente para cá. E apenas um rio flui para fora do Baikal.
o Angara, que vai direto para o Oceano Ártico. O Baikal não é apenas o mais profundo, mas também o mais antigo lago de água doce existente no mundo. Ele se formou há pelo menos 25 milhões de anos atrás. Tudo começou quando a crosta terrestre decidiu jogar Tetris e criou o lago e as montanhas ao redor. Em algum momento, o Baikal deve ter sido apenas um humilde leito de rio, mas depois tremores e fraturas sacudiram a terra e a distância entre as margens ficou maior. Os níveis de água subiram graças ao derretimento das geleiras. Então, vários lagos se formaram e depois se fundiram em um só. O Baikal é um dos cerca de 20 lagos do mundo que tem mais de 1 milhão de anos. E como não foi perturbado por períodos glaciais, é um campo de pesquisa perfeito para os cientistas. Os sedimentos de seus núcleos de perfuração profunda podem dizer muito sobre o clima do nosso planeta em diferentes períodos. Como o Baikal está localizado em uma bacia de fenda com 2.000 abalos sísmicos por ano, o lago está se aprofundando e continua crescendo em tamanho. Suas margens se afastam na mesma proporção em que a América do Sul e a África se afastam uma da outra. Portanto, ele tem todo o potencial para se tornar um oceano. Outra coisa que o Baikal tem em comum com os oceanos é que sua água é rica em oxigênio, mesmo nas profundidades mais baixas. Essa é uma das razões pelas quais a fauna do lago é incrivelmente rica. É o lar de mais de 2.500 animais e 1.000 variedades de plantas. Cerca de metade delas são exclusivas e só existem nessa área, como as algas endêmicas, o peixe Baikal Omul e o peixe petróleo do Baikal. Há também alguns ursos, alces e linces que vivem em suas margens. Eles devem apreciar o fato de que as temperaturas ao redor do lago são sempre mais altas do que no resto da Sibéria, graças à sua enorme massa de água. A maioria dos habitantes do Baikal prefere ficar no fundo do lago, mas há um cara corajoso que você conhecerá se decidir visitar o local. Apresento a você a foca do Baikal, também conhecida como Nerpa. Ela é a única foca de água doce verdadeira do mundo. Os olhos de Nerpa são tão bonitos que ela quase conseguiu o papel de gato de botas em Shrek. Nerpa de botas soa bem para mim. Esses olhos enormes estão lá para ajudá-la a seguir seus peixes pelágicos favoritos debaixo d'água. Há outros tipos de focas que conseguem lidar com água doce ou usá-la para procriar, mas essas fofas passam a vida inteira nela. Mas espere, como as focas, que supostamente são criaturas oceânicas, foram parar em um lago a quilômetros e quilômetros de distância do mar, há cerca de 400 mil anos, durante a Era Pleistocênica. Essas criaturas aventureiras subiram os rios e sistemas de drenagem que ligavam o lago Baikal ao Oceano Ártico. Acredita-se que a foca anelada, que ainda vive no Ártico, seja o ancestral mais próximo da foca do Baikal. Atualmente, as focas do Baikal estão confinadas em seu lar de água doce devido às mudanças nos cursos d'água, e elas parecem estar muito contentes com seu lar, pois podem escolher entre uma enorme variedade de alimentos para comer. As focas ficam principalmente nas áreas norte e central do lago, mas se deslocam para o sul no inverno. O lago fica coberto de gelo, que elas usam como uma zona de relaxamento, assim como seus primos oceânicos usam as rochas ou a praia. Desde pelo menos 1969, o lago Baikal tem apresentado misteriosos anéis de gelo que aparecem aleatoriamente aqui e ali. Em algum momento, eles ficaram tão grandes que os astronautas até os avistaram do espaço. Os anéis geralmente aparecem no final de abril, mas podem estar lá em janeiro ou maio. Durante algum tempo, os cientistas não conseguiram decifrar o código de como esses anéis se formam. Eles tinham todos os tipos de teorias, e a mais popular envolvia bolhas de gás metano das profundezas do lago. Mas então, os cientistas notaram que alguns dos anéis estavam em águas mais rasas, onde não ocorrem emissões de gás. Assim, uma equipe internacional de cientistas decidiu resolver o mistério. Eles viajaram para o lago Baikal, abriram buracos no gelo e jogaram sensores na água. Em 2016, quando iniciaram a pesquisa, souberam que 2 vans haviam ficado presas nos misteriosos anéis de gelo. Depois de analisarem os dados dos sensores, descobriram que o segredo por trás dos anéis eram os redemoinhos quentes que fluíam no sentido horário sob a cobertura de gelo. As correntes eram menos intensas no centro dos redemoinhos, de modo que o gelo acima deles era mais espesso do que nas bordas. As águas do lago são tão claras que você pode ver algumas partes extremamente profundas, com mais de 39 metros de profundidade.
Isso se deve às montanhas circundantes que enviam um gelo derretido diretamente para o lago. O plâncton que vive no lago também ajuda a limpar os detritos flutuantes. Quando essa água cristalina congela, ela forma uma camada de gelo excepcionalmente espessa e transparente. O vento gosta de brincar de escultor no Baikal e cria obras de arte únicas aqui. Ele coleta a água que, é claro, congela, formando desenhos super incomuns, bolhas congeladas e pingentes de gelo que você nunca viu. A localização, a geografia do lago e os ciclos de derretimento e recongelamento criam as condições perfeitas para essa oficina de gelo. E você pode até ver rochas que parecem estar flutuando. A parte inferior da rocha congela na superfície do gelo. Em seguida, os ventos fortes desgastam os arredores, deixando um pedestal perfeito para a rocha. Se você acha que as rochas flutuantes parecem assustadoras, que tal a versão Baikal do monstro do lago Ness? O povo Buriat local tem uma lenda sobre o mestre dragão da água que vive no lago. Na mitologia asiática, acredita-se que o dragão seja a criatura mais poderosa que vive na Terra. Eles acreditam que há 4 dragões vivendo nos 4 mares, cada um responsável por uma das direções cardeais. O Baikal é o Mar do Norte nessa história. A imagem desse dragão está supostamente gravada em antigos petróglifos nos penhascos de Baikal. Há também uma laje de pedra pesada que parece um monumento datado em algum lugar entre o 3º e o 9º século a.C., representando um misterioso monstro aquático. Imagine as histórias que essa pedra poderia contar, ecoando os sussurros de uma era passada e nos deixando à vontade para desvendar o enigma dos penhascos de Baikal. A lenda diz que um guerreiro local estava perseguindo o dragão. Ele finalmente chegou à maior ilha do Baikal, Olkhom. Ele estava pronto para enfrentar e derrotar o dragão, mas a fera se transformou em uma linda garota e eles se casaram. Essa é uma reviravolta incomum e é uma história clássica de derrotar o dragão e conquistar a garota. Então, as lendas locais descrevem esse dragão como um esturjão gigante com um focinho quase parecido com o de um jacaré e um corpo blindado. Na realidade, o monstro mítico deve ser um dos muitos peixes enormes que vivem no lago. Eles podem se dar ao luxo de crescer até vários metros de comprimento graças aos altos níveis de oxigênio na água. O esturjão beluga pode pesar vários milhares de quilos. Além disso, ele vive até 50 ou 60 anos e nunca para de crescer. O lago Monon, de aparência tranquila em Camarões, engana a gente. A princípio, pode parecer calmo e pacífico. Mas esse lago é como um vulcão ardente esperando para entrar em erupção a qualquer momento. E ele nem sequer tem a decência de dar sinais de alerta. Sua última erupção foi em 1984, causando um estrondo que deixou todos boquiabertos. É como se o lago tivesse um mecanismo de lata de refrigerante lá embaixo. Ou, em termos técnicos, ele sofre uma erupção límnica. Esse fenômeno raro acontece quando o gás das profundezas da água entra em erupção repentinamente. No entanto, para que isso ocorra, é necessário que certas coisas aconteçam antes. Há algumas coisas que você pode observar se estiver preocupado. Para começar, se a vegetação ao redor de um lago parecer um pouco achatada, é possível que ele tenha sofrido uma erupção límnica anteriormente. Isso se deve ao fato de que a água pode subir com muita pressão e transbordar. O fato de a água estar um pouco mais quente, de repente, também pode significar que você precisa se proteger. Tem um lago no Cazaquistão que parece um desastre total na superfície, com troncos de árvores sem folhas saindo da água. Nada bonito. Mas se você estiver se sentindo ousado e quiser dar um mergulho, será transportado para um mundo totalmente novo. Sua história remonta ao ano de 1911, quando houve um deslizamento de terra que encheu o vale com água da chuva, submergindo completamente uma floresta local. Por mais hipnotizante que possa parecer, não é uma tarefa fácil mergulhar lá. A água é congelante e todas as algas, plantas e árvores submersas tornam o local uma pista arriscada, cheia de obstáculos. Você já ouviu falar sobre um lago escaldante na ensolarada ilha caribenha de Dominica? A água ao redor das bordas está entre sufocantes 82 e 92 graus Celsius. Não é de se admirar que ninguém tenha coragem de medir o meio. É tão quente assim. É claro que o calor pode diminuir de vez em quando, mas quem sabe quando essas águas começarão a ferver novamente. Além disso, esse lugar está cheio de gases nocivos, como o dióxido de carbono.
Por causa deles, digamos que o cheiro não é exatamente de rosas. É mais de ovo podre. Portanto, a menos que você queira acabar parecendo uma lagosta cozida, sugiro que fique longe dessas águas. Se estiver planejando uma viagem à Tanzânia, talvez seja melhor pensar 2 vezes antes de mergulhar no Lago Natron. É claro que ele tem uma bela tonalidade avermelhada, mas isso se deve a algumas bactérias que vivem nesse corpo d'água. E nem me fale do nível de pH. É tão alto que pode até tirar a cor da sua roupa de banho. Mas, pelo menos, os flamingos gostam de estar lá. Essas aves amantes do ácido estão vivendo sua melhor vida em um grupo com 2,5 milhões de seus amigos de penas mais próximos. Como é que essas aves conseguem prosperar aqui, você pode se perguntar. Bem, a ausência de predadores significa ausência de estresse, o que equivale a uma reprodução fácil. Eles também adoram se banquetear com essa bactéria extravagante que deixa a água toda cor-de-rosa. Você pode pensar que o grande buraco azul de Belize está apenas chamando por você com seus deslumbrantes tons azuis e proximidade com a Terra. Mas segure seus pés de pato, pois tem um senão. Sim, ele tem cerca de 270 metros de diâmetro e 90 metros de profundidade. Mas sob a superfície há um padrão confuso de túneis repletos de corais e vida selvagem. É como encontrar o caminho em um labirinto de um parque temático, mas com mais peixes. E como se isso não fosse complicado o suficiente, quanto mais fundo você for, menos criaturas encontrará. Por quê, você pergunta? Bem, acontece que há uma camada escondida de sulfeto de hidrogênio cobrindo toda a largura do buraco, privando qualquer criatura viva de oxigênio. Planeja ir à Cachoeira Chaleira do Diabo, em Minnesota? Ela não será necessariamente perigosa para você, mas você pode acabar perdendo algumas de suas coisas se não prestar atenção. Isso porque essa cachoeira passa por um fenômeno que é um verdadeiro quebra-cabeça para os geólogos. Uma parte dela flui normalmente, enquanto a outra parte desaparece em um grande buraco. E veja só, nem mesmo as bolas de ping-pong conseguem sair. Os cientistas decidiram investigar e fizeram de tudo, até mesmo usando rastreadores GPS. Inicialmente, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, até que perceberam que o buraco funciona como um liquidificador gigante. A água está sendo girada com tanta força que está basicamente destruindo tudo em seu caminho. Por fim, mediram o volume de água e viram que ela ainda estava lá. Portanto, deveria voltar para fora em algum lugar. A explicação mais provável é que a água provavelmente está ressurgindo no córrego localizado abaixo da cachoeira. Você certamente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, quer dizer, essa notícia é velha, mas deixa eu falar sobre a armadilha aquática do Pacífico chamada o Mar do Diabo. É como um jogo de esconde-esconde, mas com navios. Eles desaparecem e nunca mais conseguimos encontrá-los. O Caio Maru número 5 estava em uma missão para investigar uma ilha vulcânica, mas a viagem acabou sendo só de ida. Acrescente uma pitada de trabalho de detetive ao assunto, e você descobrirá que toda a história sobre o Mar do Diabo é mais mito e menos fato. Mas isso não a torna menos interessante. Se você ainda está interessado em alguns desaparecimentos misteriosos de navios, então o Lago Superior é o lugar sobre o qual você vai querer ler. Nem mesmo os mergulhadores mais habilidosos conseguem encontrar uma única peça de todos esses navios perdidos. O personagem principal da história desse lago foi um navio chamado SS Edmund Fitzgerald, o maior a afundar nos Grandes Lagos. Até hoje, as pessoas não sabem ao certo por que ele afundou. Você está planejando nadar um pouco em um dos Grandes Lagos? Bem, talvez seja melhor ficar longe do Lago Michigan, a menos que você realmente goste de esportes aquáticos radicais. Esse menino mal tem a reputação de ser o mais perigoso de todos, graças a algumas correntes subterrâneas sorrateiras que gostam de pegar nadadores desavisados. Não se esqueça de tomar cuidado com os incômodos piers e docas que só aumentam a dificuldade de nadar no lago. Se estiver se sentindo aventureiro, talvez seja melhor pular os meses de outubro ou novembro. É nessa época que as temperaturas começam a cair e as correntes ficam ainda mais violentas. O Tibete também tem seu lago perigoso, o Rakshastal, e à primeira vista ele é lindo. Mas não fique muito animado, pois o teor de sal é tão alto que nada pode sobreviver nele. Alguns aldeões de lá realmente consideram que ela está contaminada com algum tipo de substância.
A cereja do bolo, outros moradores acreditam que há uma criatura egoísta vivendo no lago e que está ocupando todo o espaço para si. Não é à toa que seu apelido é Escuridão. Nenhuma lista de águas perigosas está completa sem o Lago Vitória, o grande kahuna dos lagos africanos e o terceiro maior de todo o mundo. Mas cuidado, nem todas as suas águas são seguras para nós, humanos. Algumas regiões podem ser realmente problemáticas, porque esse lago tem seu próprio clima pessoal. E o que isso significa? Principalmente que você não pode confiar nem um pouco no clima daqui. Você pode estar tomando sol em um segundo e, no outro, estar fugindo de uma chuva torrencial. A menos que queira ser pego nadando em uma tempestade, fique longe deste lago temperamental. Talvez você já tenha visto fotos do Lago Hillier. Ele é como uma piscina gigante de suco de toranja na Austrália. Os cientistas se perguntam sobre ele há séculos, pois ainda não se conseguiu descobrir com certeza por que ele é rosa. Mas aqui está o ponto alto. Ele não é o único. Sim, há outro lago rosa por aí, chamado Lago Retba. Esses dois lagos têm um teor de sal muito alto, o que aparentemente é um imã para alguns micro-organismos sofisticados chamados Dunaliella salina. Esses pequeninos produzem beta-caroteno, você sabe, a substância presente nas cenouras, e é isso que dá a essas águas suas cores incríveis. Interessado em nadar nesse lago? Não é tecnicamente perigoso. Como a água tem uma quantidade tão alta de sal, não há criaturas marinhas assustadoras com as quais se preocupar. Mas, por outro lado, você precisará se certificar de não tomar um gole acidentalmente. Beber água altamente salgada fará com que você se desidrate mais rápido do que uma planta no deserto.